Eu sou história, cultura e entretenimento. Eu sou o Centro Histórico Cultural Santa Casa, mas pode me chamar de CHC. Aqui você encontra arte, história, educação, lazer e propósito. Porque quando você participa da nossa programação, compra nossos produtos ou faz um evento conosco, você contribui para que mais cultura chegue à comunidade. Por isso, o CHC é seu também. Bem-vindos! Esse é o cemitério da Santa Casa, o cemitério mais antigo em atuação na cidade de Porto Alegre. Ele foi inaugurado em 1850, justamente num momento em que o cemitério da cidade, o cemitério que ficava junto à Igreja da Matriz, estava superlotado. Esse cemitério ele se encontrava até mesmo com parte dos corpos insepultos e diz, na documentação existente do período, que parte desses corpos que estavam à mostra, alguns animais que circulavam pela cidade utilizavam eles como uma fonte de alimentação ou até mesmo de brinquedo. E apareciam perto das casas das pessoas com esses ossos e outras partes de corpos. Bom, havendo essa necessidade, então, foi pensado um cemitério numa localidade afastada da cidade de Porto Alegre, até então muito pequena. Se pensou então o Alto da Azenha, um espaço sobre uma colina, e nesse momento então se fundou aqui o cemitério da Santa Casa. Nesse espaço, hoje nós temos diversas obras de arte, esculturas, mausoléus, que representam toda uma cultura artística desse período. Nessa área principal está um antigo espaço onde eram jardins. O cemitério originalmente ele começava atrás desse pórtico e era separado na ala dos pagantes, das pessoas que poderiam comprar túmulos, terrenos perpetuamente ou arrendar por um tempo, e uma outra ala onde ficavam as pessoas que não tinham como pagar por esse sepultamento. Os indigentes, os escravizados, os presos da cadeia civil, enfim, as pessoas mais pobres. Nesse espaço, nós temos, então, cerca de algumas sepulturas, para onde esses corpos eles ficam de 3 a 5 anos. Depois disso é feito então a exumação, se retira os restos mortais e a sepultura ela fica aberta novamente para outros sepultamentos. Na ala então dos pagantes nós temos esculturas, mausoléus, toda uma produção artística de artistas, escultores. Eu queria mostrar para vocês as assinaturas desses artistas e dessas empresas que faziam então esses mausoléus. No caso das famílias, então, e se dirigiam até uma marmoraria, alguns desses monumentos, tanto os mausoléus quanto as esculturas, já existiam em catálogos e a família poderia escolher qual a obra que estaria no seu monumento. Em outros casos, era feita então uma obra específica para aquela pessoa que estava ali sendo sepultada. Principalmente no caso de personalidades públicas, políticos, a gente vai ter a produção específica de monumentos para essas pessoas. Geralmente isso acontecia a partir de concursos públicos, onde os artistas então escreviam a sua obra e o que ganhava tinha então a obra executada. Ainda assim, a obra ela era executada por uma empresa, por uma marmoraria, e essas marmorarias elas registravam o seu trabalho com então pequenas plaquinhas de metal. Aqui eu queria mostrar uma para vocês. Essa é a da Casa Alois, uma empresa que existe desde fins da década de 1880 e perdurou até mais ou menos a década de 1960, colocando monumentos funerários em diversos cemitérios do estado e também produzindo monumentos públicos. Outras marmorarias também existiam, mas a Casa Alois é a que mais colocou monumentos em todo o nosso cemitério. Uma próxima esculturas, que eu gostaria de mostrar é aqui nessa área. Nessa alameda, nós temos diversas esculturas mais femininas.
Também uma questão bem característica do período, né, onde se produziam esculturas femininas, anjos até mesmo com características mais femininas, pranteadoras que representavam até mesmo o sentimento que aquela família poderia ter perante a morte. Então aqui nós temos uma escultura feminina. O que eu acho de mais interessante nessa escultura é toda a ideia de movimento que o artista consegue trazer. A gente percebe que acima do cabelo dela um véu cobre esse cabelo e ainda nós temos um vento, né? Porque esse véu parece que ele está se balançando. Temos aqui uma outra escultura feminina, mostrando até mesmo parte de um momento artístico onde se priorizavam características mais eróticas desses corpos femininos. Como a gente pode ver, ela está com o ombro desnudo. É uma posição de uma escultura que olha, né, para o céu, e ao lado dela nós temos um brotinho de flor nascendo, né? Então até mostrando, né, como poderia ser a forma dessa família lidar com a morte. Tristeza, porém já uma aceitação e uma ideia de que a vida continua. Algo completamente diferente dessa próxima escultura que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui nós temos uma escultura feminina, uma pranteadora, e numa posição muito de desolação. Ela está então com a sua mão, né, cobrindo o rosto, e ao lado da parte esquerda do corpo, ela segura junto ao seu corpo uma flor de papoula. Essa flor, ela tem uma representação relacionada à morte, é a flor do sono eterno, porque é justamente dessa planta que se extrai o ópio. E ao lado dessa escultura aqui a gente também consegue ver questões de elementos eróticos, porque ela está com os dois ombros desnudos. A gente pode ver que a veste dela só cobre o ombro. A outra escultura que eu gostaria de mostrar, uma outra escultura feminina, nós temos aqui um anjo, que indica então toda a representação de um anjo da saudade que está pousado sobre o monumento, também com os seus ombros desnudos, né, a silhueta bem feminina, os seios bem proeminentes, e a gente consegue ver então essa escultura, né, colocando flores sobre a sepultura da família, sobre o túmulo. Aqui nós temos então uma unidade, temos uma reprodução da Pietà. Esse daqui é um dos monumentos mais reproduzidos em cemitério, inclusive no cemitério da Santa Casa nós temos diversas reproduções da Pietà, tanto em bronze como é essa daqui, quanto até mesmo em mármore, como as outras que a gente viu. Então é uma obra inspirada na Pietà de Michelangelo, que está originalmente na Capela Sistina, e a gente vê então Maria segurando já nos seus braços o corpo do seu filho Cristo já morto. No cemitério da Santa Casa também estão sepultadas diversas personalidades da história do Rio Grande do Sul. Temos aqui o exemplar do Júlio de Castilhos, governador do estado do Rio Grande do Sul. Isso na década de 1890. Temos aqui então representado muitos elementos relacionados à sua ideologia política, o positivismo. Como podemos ver, no topo temos uma águia que representa então toda a liderança do Júlio frente ao estado. Abaixo, a data da Constituição do Rio Grande do Sul, a qual ele escreveu praticamente sozinho. Abaixo temos um medalhão com o busto do Júlio e a frase: "O Rio Grande do Sul a Júlio de Castilhos". Por ter sido um monumento pago pelo governo, então é uma homenagem que todo o estado faz a esse ilustre presidente da província, como ele era chamado. Abaixo, então, nós temos o brasão da bandeira do Rio Grande do Sul e as palavras ordem e progresso, também fazendo referência com aquela questão do positivismo. E uma frase bem clássica dessa ideologia positivista, que previa que a pessoa ela se eternizava na sua morte a partir dos grandes feitos, é: os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. Abaixo nós temos uma escultura feminina que representa a República Brasileira. Ela segura a bandeira do Brasil e no lado direito do seu corpo uma coroa de louros, que representa então toda a glória desse personagem. Podemos ver bem na sua expressão a tristeza e o pesar pela perda desse grande político e grande homem.
Aqui temos então um exemplar do Pinheiro Machado, foi senador. Ele faleceu no início do século XX com uma facada nas costas lá no Rio de Janeiro. Bom, quando ele falece, foi feito um grande concurso público para representar o seu monumento funerário. Quem ganhou esse concurso foi um artista português chamado Rodolfo Pinto do Couto. E o desafio foi mostrar toda essa insatisfação frente a esse assassinato na sua obra. Vemos então o morto deitado num leito estilo ao que o imperador Júlio César foi apresentado à sociedade romana. Ele também foi assassinado. Sobre ele nós temos uma escultura feminina que representa a República. Ela está segurando na parte esquerda, né, com a sua mão esquerda, ela segura a bandeira do Brasil que cobre o Pinheiro Machado. E também é interessante a gente ver a expressão no rosto dessa escultura. Essa República, diferente da República que está representada no do Júlio de Castilhos, ela não tem um olhar de pesar, ela tem um olhar pensando nessa injustiça que foi feita, como que em busca de descobrir o que realmente aconteceu com o seu filho. Ao fundo nós temos um altar cívico, temos também algumas esculturas de crianças que representam as futuras gerações e lá ao fundo temos uma outra escultura feminina. Aquela escultura ela representa a Clio, a musa da história. E como uma historiadora, a Clio ela tem em seu colo um caderno e uma pena. Ela escreve os grandes feitos e a história do Pinheiro Machado pensando nas futuras gerações, nessas crianças que aqui trazem flores, ramos de palma e inclusive até mesmo beijam a bandeira. Esse conjunto ele foi levado para diversas partes do país e exposto em grandes exposições artísticas. Foi um monumento que levou cerca de 5 anos mais ou menos até ficar pronto. Este também é um daqueles monumentos públicos em que o Estado financia. E por ser o Estado que faz essa homenagem, nós temos o Rio Grande do Sul a José Gomes Pinheiro Machado. E uma frase bem célebre do positivismo: o esquecimento é o nada, a glória é a outra vida. Outra personalidade histórica que está sepultada no cemitério da Santa Casa é o José de Plácido Castro. Ele esteve envolvido no conflito que acabou por anexar o Acre ao território do Brasil. Ele também foi assassinado e quando seu corpo foi trazido para o Rio Grande do Sul para ser sepultado aqui na Santa Casa, também o artista teve que expor toda essa ideia na sua obra. E o que nós vemos aqui é uma escultura da justiça. Na verdade, eu diria que é uma escultura da injustiça, porque a justiça geralmente ela é representada com os seus olhos vendados e a sua balança equilibrada. Como vocês podem ver, a venda dessa escultura ela se encontra na sua testa, assim ela consegue enxergar tudo o que está acontecendo. A sua balança não só não está equilibrada, como ela pende para um lado aonde a espada, que é o poder de decisão, aponta. Logo abaixo, nós temos um leão. Bom, esse leão, representando o José Plácido, ele apresenta uma expressão de sobressalto, de susto. O que será que aconteceu com ele? Também foi atingido pelas costas, foi a forma como o nosso militar faleceu. E assim, então, se vocês chegarem aqui na lateral, vocês vão conseguir ver uma flecha cravada nas suas costas. Um dos nossos exemplares mais antigos é o do general Manuel Marques de Souza, o Conde Porto Alegre. Ele foi um militar que esteve envolvido em conflitos contra a Argentina, o Paraguai e até mesmo na Revolta Civil Farroupilha. Aqui nós temos então o seu mausoléu. Ele faleceu no ano de 1875 e o que nós vemos aqui, o brasão da família. Uma curiosidade desse monumento é que o caixão ele não foi sepultado. Ele encontra-se sobre um suporte dentro do mausoléu. Neste exemplar, temos uma obra do artista Antônio Caringi, um artista lá de Pelotas, conhecido mundialmente e que fez uma obra também daqueles concursos públicos para o general Daltro Filho. Ele foi interventor federal aqui no Rio Grande do Sul, na época do governo Vargas. Aqui vemos duas esculturas representadas, uma do Daltro Filho enquanto um general e outra enquanto um gaúcho tipicamente vestido. E uma curiosidade muito interessante é que esse mesmo artista, Antônio Caringi, foi o responsável pela escultura do Laçador aqui de Porto Alegre.
O túmulo mais visitado do Rio Grande do Sul e do cemitério da Santa Casa é o do cantor Teixeirinha. Aqui vemos uma escultura em bronze do artista. Uma curiosidade a respeito desse monumento é que o artista escolheu o terreno ainda em vida aqui no cemitério. Porém, a escultura ela é feita póstumamente. Temos também o exemplar do Vigário José Inácio, pároco da Igreja do Rosário. Aqui vemos as representações principalmente ligadas à sua vida religiosa, como o crucifixo, a estola e a Bíblia. Originalmente, toda essa área compreendia o Campo Santo. Porém, com novas reestruturações do cemitério, foram sendo feitas outras sepulturas para venda, mais simples. E hoje, o Campo Santo ele está no espaço ao fundo do terreno.